Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está começando a assistir o nosso vídeo aqui. O amanhã sempre chega, né? Eu tenho essa frase tatuada aqui no meu braço, né? Esse de acredita, né? Esse símbolo de acredita. Por quê, cara? Porque sempre as coisas se revelam, sabe? Às vezes se demora um tempo, demora outro, mas as coisas se revelam. E nesse vídeo aqui, vamos estar falando sobre uma coletiva que o Lucas Lima deu recentemente e que ele revelou muita coisa. E o Lucas Lima é um cara, deixando bem claro aqui, Lucas Lima é um cara que ele deixa as coisas sempre na entrelinha, sabe? Mas aos poucos a gente vai entendendo o que é que ele quer falar, e às vezes ele entrega para a gente algumas informações, mesmo sem falar diretamente. Essa é a postura do Lucas Lima, a carreira dele inteira. E ele falou sobre a posição, falou sobre o Sérgio Oliveira e indiretamente falou sobre os erros que os técnicos tinham colocando ele para jogar. Tá? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, só pedir para você, ó, se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral para a gente. Estamos trazendo conteúdo para você todo santo dia. Então, se você quiser ficar munido de muita informação com responsabilidade, com qualidade, aqui no canal do Luna é o lugar onde você tem todo esse suporte, todas essas informações. Inclusive, hoje, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, às 10 horas da manhã, e à tarde vai acontecer um almoço da oposição do esporte. É um almoço onde a proposta é captar assinaturas para solicitar ao Conselho Deliberativo que o presidente do esporte, Ilho Romão, seja impeachmentado, que aconteça um impeachment no processo no presidente Ilho Romão e ele saia do cargo. Então, eu vou hoje à tarde, fui convidado como jornalista para acompanhar esse almoço, né? E eu vou aproveitar para trazer algumas informações, se ele já tem algum nome que seria um nome forte para ser candidato a presidente do esporte, em caso de saída do presidente do esporte Ilho Romão, se existe algum projeto, enfim. Vou trazer todas essas informações para vocês depois de um vídeo bem detalhado, tá bom? Onde a gente vai conversar sobre esse almoço, e sobre se isso pode acontecer, se realmente o presidente do esporte Ilho Romão ele pode deixar o cargo. Qual é o ponto que a oposição tem para pedir o impeachment do presidente Ilho Romão? Então fique esperto que a gente vai trazer mais tarde um conteúdo muito mais amplo com relação a essas informações aí. Fechado? Mas vamos falar sobre o Lucas Lima, tá? Porque ele deu uma entrevista coletiva e nessa entrevista coletiva ele falou muita coisa. E a manchete do GE, do Globo Esporte, do meu amigo Daniel Leal, que para mim hoje, não é desmerecendo nenhum outro jornalista, mas para mim é o maior jornalista hoje no nosso futebol, tá? O cara que tem uma ideia, sabe, de futebol, de mundo, sabe? Ele tem uma escrita, ele tem a oratória também dele, que cresceu drasticamente, aí é um monstro da comunicação aí. Então, um abraço para ele. Ele trouxe essa matéria que fala o seguinte, ó. Lucas Lima diz que volta a meia fez crescer futebol no esporte. Abre aspas, prefiro jogar por dentro. E essa afirmação dele aqui é muito importante, porque desde o Mariano Sosso, o Lucas Lima vem sendo deslocado da sua função. Ele não vem tendo uma sequência dentro da sua função. Mas vamos lá. Meu campista afirmou que pediu ao técnico Daniel Paulista para não ficar mudando de posicionamento e aprovou o retorno à função em que se sente mais confortável na carreira e que jogou pela sua grande maioria na sua carreira, né? Ele fala aqui, o camisa 10 do esporte, meio campista Lucas Lima, está satisfeito com a mudança de posicionamento adotada pelo técnico Daniel Paulista para com ele. Com o treinador, o atleta de 35 anos voltou a desempenhar a função com a qual se sente mais confortável na carreira. Embora se dizendo infeliz com o momento do esporte, Lucas Lima se mostrou em entrevista coletiva ao CT José de Andrade Médicis satisfeito com o futebol dele. Aí ele abre aspas para o Lucas Lima novamente aqui. Eu prefiro jogar por dentro. Sempre deixei bem claro isso. Sempre procurei ajudar onde o treinador pedia. Voltava, aberto, independente do lado, mas o professor deixou bem claro para mim que eu iria jogar por dentro, disse. Aí continua o Lucas Lima aqui. Eu falei só para Daniel Paulista definir uma forma de jogar. Acredito que alguns dos meus primeiros jogos com o professor tive alguma dificuldade em jogar por dentro, porque fiz muito tempo que eu não fazia muito tempo, né, que eu não jogava. Claro que isso não é desculpa. Contra o Santos, fiz a melhor partida jogando por dentro, reforçou, né? Ou seja, naquela partida
onde o Lucas Lima jogou por dentro, tanto ano passado quanto esse ano também, né? Aí fala aqui também o resto da matéria. A mudança de fato fez efeito contra o Santos no último jogo de Lucas Lima. Ele marcou o primeiro gol dele na temporada, quando foi substituído naquela partida. O Leão vencia por 2-0 e Lucas fazia, conforme ele mesmo disse, o melhor jogo pelo Sport nessa primeira divisão, né, na Série A. Perguntado sobre a temporada dele pelo Leão, o meio-campista destacou que, embora veja pontos positivos no desempenho individual, está infeliz pelo todo. Né? Ele fala aqui: se eu for comparar a minha temporada hoje, não é boa, porque o Sport não está bem. E não está na situação que a gente sonhava no começo do campeonato. Eu posso falar sobre mim, falar muitas coisas boas, mas acho que no final do dia, quando você deita no travesseiro, não é sobre mim, é sobre o esporte. E, cara, eu acho que o Lucas Lima, ele é cara que compra muito a ideia do esporte, né? Eu acho que essa frase dele reflete muito, de fato, o que a gente vê e o que o Lucas Lima é dentro do dia a dia do esporte, né? O Lucas Lima esteve suspenso na última rodada, quando o Leão empatou contra o Bahia. Ele volta a ficar à disposição para enfrentar o Grêmio no próximo domingo em Porto Alegre. O esporte é o lanterna do Brasileirão com 16 rodadas, sendo a única equipe sem vencer na competição, tá? Então, cara, nessa coletiva, além de ele deixar muito claro que os outros técnicos acabavam, assim, ele não falou isso, tá? Mas deixa claro que ele não se sentia confortável jogando em outra posição. Ele jogava porque ele estava à disposição do técnico. Mas, de certa forma, isso atrapalhava. Os técnicos atrapalharam o futebol do Lucas Lima porque a vida inteira o Lucas Lima jogou por dentro. É a função que ele se tornou o Lucas Lima que a gente conheceu na carreira inteira, tá? Então ele deixou muito claro isso. E o Daniel entendeu isso muito rápido. Cara, quando você tem um craque que joga bem numa posição, não faz sentido você mudar o cara da posição. Deixa ele na função dele. Deixa ele na função dele, que é onde o Lucas Lima rendeu bem a sua carreira inteira. E para mim, ainda acho que pode render muito. É um atleta bem fisicamente, um atleta que não se lesiona, não se machuca, não tem esse histórico. E sempre que entra, compra a ideia do time, tá? Então acho que isso é um ponto. Outro ponto é que nessa coletiva ele falou que nunca teve problema com o Sérgio Oliveira, apesar de eu manter a informação aqui, tá? De que existia no começo do Campeonato Brasileiro, ali meio que não era uma rincha, mas uma insatisfação de alguns jogadores, de que os jogadores gringos não estavam dando aquilo que poderiam doar dentro de campo. Tá? Essa informação eu mantenho, mas nas palavras de Lucas Lima, ele nunca teve problema, inclusive sempre fez boas partidas com o Sérgio Oliveira, só que quando caiu a produção, ele acabou sendo criticado por isso, e segundo o Lucas Lima, isso atrapalhou um pouco, né, essas informações de que existia problemas entre eles, tá? E ele deixou muito claro que é um jogador que sempre que entra ajuda e que ele gosta de jogar com o Sérgio Oliveira, e isso é bom, tá? Se ele afirma isso agora, e de fato isso agora tá acontecendo, isso é muito bom, quem ganha com isso é o Sport Clube do Recife. Então, cara, eu acho que o Lucas Lima revelou, né, o que atrasava muito o futebol dele. Agora a gente precisa cobrar o Lucas Lima porque ele tá jogando na função dele. E na função dele contra o Santos, ele entregou. Vamos torcer também para que o Lucas Lima ele entregue contra o Grêmio, tá? Porque é um jogo que o Sport pode vencer sim. Apesar de ser um jogo lá, mas o Grêmio vem a 7 jogos sem vencer. O Grêmio vem numa fase muito ruim. Inclusive a classificação, né? O Grêmio nesse momento ele é o 14º colocado. É porque o Sport tá tão ruim que qualquer time que tiver mais ou menos ali, que tiver ruim, mas assim, tiver acima do Sport, a gente já vê como um campeonato interessante, né? Porque o Grêmio tem 20 pontos, o Sport tem 6. O Sport tá numa pindaíba gigante, né? Quem tem o dobro de pontos do Sport, quase, é o Juventude com 11 pontos. Né? Então, é porque o Sport tá muito mal, né? Mas vamos aguardar para que o Lucas Lima faça uma boa partida contra o Grêmio. Quem sabe essa primeira vitória no campeonato venha contra o Grêmio, contra o Imortal. Né? Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha. Você acha que o Lucas Lima fez certo em falar, não fez? Você concorda, discorda? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui. E é claro, qualquer atualização eu tô voltando e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.